E aí? Fala aí, Fala, Tulião, beleza? beleza? Tranquilão? Tranquilo, cara, tudo jóia, Bom mano. demais. Ó, vou só te apresentar rapidamente aí. O André é colega, cardiologista, formado também no Dante Pazanese. Bem mais velho que eu, dá pra ver que ele tá mais acabado do que eu aí, então vocês já conseguem ver. O André, cara, Não tá, tem pouco tempo de suplemento, né, Túlio? Aí você já viu, até né? parece, né? Até parece. O André, eu falo com todo mundo, cara, daquela mensagem que você mandou lá no grupo, cara. Pra mim, aquela mensagem foi uma motivação que você não faz nem ideia, cara. Você nem me conhecia direito Não, ali é, naquela época, né? Você entrou lá, mandou aquela mensagem, pô, bonita pra caramba. Eu fiquei felizão com aquilo, cara. Porque, assim, a gente que tá dentro dessa área da integrativa e lutando ali contra quebrar paradigma mesmo, né? Contra romper alguns preconceitos ali, de ir meio contra os dogmas que a gente tem dentro da cardiologia tradicional, né? Às vezes até lutar contra algumas coisas das diretrizes que a gente não acredita. Quando a gente encontra apoio, cara, de colegas bem formados como você, que tem uma visão, né, ferrada da cardiologia já de anos e anos aí na batalha, com uma puta de uma formação boa, e vem um elogio daquele, pô, cara, eu fico felizão, cara, porque é um sinal mesmo, assim, sabe, que as coisas estão mudando e que a gente está encontrando algumas pessoas do bem aí. Então, o André, obrigado mesmo. Vamos tocar o barco nessa live aí para o pessoal aproveitar o conteúdo também aí. não, legal demais, cara. Eu acho que assim, uma das coisas mais legais que eu pude vivenciar, né, do ponto de vista prático, te conhecendo e tendo mais contato contigo, tem um livro muito legal que chama O Código da Mente Extraordinária, do Vishen Lakhiani, e ele comenta é, a, as formações das nossas crenças, né, que acabam depois de um tempo se tornando crenças limitantes, seja pela cultura, seja pela educação, seja por dogmas religiosos, e querendo ou não, a ciência, por melhor que ela seja e por mais positivo que ela seja e ela traga, ela também tem seus dogmas, né? E isso, por um lado, é muito bom você entender como que o método científico funciona e todas as regras que o regem, e é fundamental respeitá-las, sim. Porém, temos que tomar muito cuidado para a gente também não ficar completamente massacrado por isso e impedir que a gente consiga ver algo que não se encaixa, porque o maior problema e o maior desafio que a gente tem é não deixar que a gente tente encaixar a realidade dentro das regras que foram geradas por uma comunidade qualquer. E aí você para de ser um descobridor da realidade autêntica, de fato, do que acontece, para ser um mero aplicador de protocolos. E aí a gente se perde, e aí passam anos, 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 e assim, né, as grandes descobertas, as grandes sacadas, elas de fato, elas romperam com algum tipo de balão, né, um limite que você está ali rompendo devagarzinho, questionando alguma coisa que não tá, você não está vendo, que não está coincidindo com a experiência prática que você está vendo, né, junto do seu trabalho, e de repente você tem um insight ou rompe essa bolha, né, e entra numa outra realidade, numa outra coisa que faz mais sentido e que vai de encontro ao que a demanda prática do seu dia a dia, ou seja, a realidade, né, nua e crua, está te exigindo. Né? Eu acho que isso foi bem legal, porque eu alinhei muito com essa sua trajetória, e foi muito bom também, Túlio, ter te conhecido pelo fato de a gente que está muito dentro dessa estrutura ainda, é bom a gente ter contato com pessoas que já conseguiram fazer algum tipo de ruptura para que a gente consiga acreditar que é possível, né? Também, porque para a gente vencer e tentar levar inovações, né, tecnológicas das mais diversas para fora disso aí, e assim, sempre o foco principal e total sempre vai ser ajudar as pessoas a melhorarem a vida delas, a terem mais saúde, a viverem com mais plenitude, né? A conseguirem encarar melhor o sofrimento que a vida gera nas pessoas, em todos nós, ultrapassá-lo, né? Superá-lo e ter mais bem-estar. Acho que essa que é a meta nossa aí. Você mandou bem demais. Cara, é o que eu falo, assim, ó. Se for para fazer o que está escrito em diretrizes, se for para seguir, né, cegamente tudo o que vem de conceito já enraizado, não precisa nem ser muito médico para isso, né, cara? Assim, qualquer pessoa consegue fazer isso, e principalmente às vezes até robô, máquina, vai conseguir fazer isso melhor do que o ser humano no futuro, né, cara? Porque se for para pensar em algoritmos e simplesmente números, cara, a máquina faz isso muito melhor do que o ser humano, sem Uhum. falhas, né? O Sem homem às vezes falhas. falha, né? A máquina não vai falhar.
Então, o grande conceito que eu vejo dentro da medicina, dentro da cardiologia, e isso é uma coisa que a própria ciência fala, né, cara? A medicina é a ciência das incertezas, né, cara? A ciência das probabilidades. Então, não existe uma certeza em nada do que a gente faz dentro da cardiologia, dentro da medicina de forma geral. Não existe uma certeza absoluta que aquilo vai dar certo. Não existe como você dizer para o paciente que aquilo está 100% correto, que vai seguir naquela linha, que vai dar certo. Então, é muito engraçado isso, porque essas pessoas que vivem dentro dessa bolha, que muito bem você falou, elas vivem dentro de um mundo ilusório, um mundo de ilusão, onde eles acham que simplesmente por estar seguindo aquele guideline, seguindo aquela diretriz, ele está garantindo um resultado para aquele determinado paciente. Quando na verdade não é isso que acontece, né, cara? Na verdade, você está jogando um jogo o tempo todo de probabilidades, e que se você não ajustar essa probabilidade à individualidade daquele paciente que está na tua frente, essa probabilidade às vezes pode ser menor, né? Então, assim, isso é muito interessante que você falou, cara, e é o que eu tento aplicar o tempo todo, cara, na minha rotina, assim, do dia a dia, é justamente tentar identificar, assim, olha, pô, qual paciente que eu devo seguir esse caminho, qual paciente eu não devo seguir esse caminho, devo ir para um outro caminho, e tentar ir fazendo um jogo de incertezas e probabilidades, literalmente isso, né, cara? Então, isso aí que você falou é muito legal mesmo. Para o pessoal conhecer um pouquinho, André, assim, ó, quando a gente fez a nossa primeira mentoria, eu lembro que você me contou que você já vinha nessa pegada de estilo de vida, de tentando modificar algumas coisas ali, né, de estilo de vida e tal. Eu queria que você contasse um pouco, cara, da tua experiência dentro dessa cardiologia de estilo de vida, e depois eu vou te perguntar um outro negócio que você me falou também, que foi a questão do mismatch, assim, que você falou, pô, tá faltando alguma coisa nessa história. Mas começa me contando um pouco assim, ó, o que que você faz, assim, como é que é teu consultório, teu dia a dia, de estilo de vida, literalmente, assim, como é que é? Bom, a questão do estilo de vida, ela sempre me chamou muita atenção, porque se a gente for pegar os grandes trials dentro da cardiologia intervencionista, né, na época do Dante Pazanese, que a gente pegava todos os trials randomizados, o que é isso, né, pessoal? Agora com a pandemia ficou muito mais fácil, né, falar sobre estudos randomizados, trials randomizados, porque todo mundo sabe um pouco do que é, mas na cardiologia, por a gente ter doenças que afligem milhões, na verdade, bilhões de pessoas no mundo inteiro, a gente tem muita gente para poder estudar. E aí a ciência dentro da cardiologia, ela consegue fazer estudos com 10 mil pessoas, com 5 mil, com 20 mil, e consegue responder perguntas de uma forma cientificamente mais validada, né? E aí, uma das coisas que era sempre interessante nesses estudos grandes, que tratavam pacientes com stent de um jeito, stent de outro, fazia uma medicação para melhorar a coronária de um jeito ou de outro, é que na grande maioria das vezes existia um padrão, um perfil dessas pessoas. Essas pessoas eram todas com sobrepeso, tá? Essas pessoas, 30% já tinham diabetes instalada, provavelmente 100% tinha resistência à insulina, mas é porque nos trials não se mostrava isso, né? Eram pessoas que tinham 30%, 40% de hipertensão, 30% fumavam, e por aí vai. Então, assim, essa população é uma população que, teoricamente, virou o normal de uma civilização ocidental. E aí eu falo de uma frase que você falou, que você citou numa das suas aulas inaugurais pré-curso, que eu achei fantástico aquilo que você falou, que é uma frase do Salim Yusuf, Eu falando que sempre, eu sempre uso ela, cara. aquela Sempre uso frase, ela. cara, putz, eu estou usando demais ela, Tulião, porque, cara, falar que provavelmente a doença cardiovascular, cerebrovascular, é um mismatch é uma incapacidade evolutiva e adaptativa do ser humano Homo sapiens atual à industrialização, né? Eu acho que tem tudo a ver. E aí essa coisa do estilo de vida é justamente, poxa, a gente está considerando um ser humano padrão, normal, como um ser humano doente. E aí você está dando os tratamentos e testando vários tratamentos nele. Ótimo, a gente está muito bom, no máximo possível, a usar drogas que, né, foram desenvolvidas com bastante grana, bastante investimento pesado, dispositivos, procedimentos e tal, para tentar aliviar uma população já adoentada. E aí, quando eu comecei, 20 anos fazendo cateterismo, desentupindo a artéria, tirando gente do óbito na hora lá do infarto, e vendo todo esse processo, né,
e você falando, poxa, tem alguma coisa errada nisso aqui. Tudo bem, eu estou lá dentro do hospital numa situação mais viciosa, pegando só a ponta do iceberg de quem chega numa situação mais crítica, né? Só para o pessoal Porém, entender aqui, André, rapidinho. O André, gente, ele é hemodinamicista. O que que é um hemodinamicista? É um cardiologista que não parou só para ser clínico como eu sou. Ele fez a cardiologia clínica e depois ele ainda fez uma subespecialização, que é como se fosse um procedimento, assim, ó, gente, só vocês entenderem. Ele pega um catéter, enfia lá na virilha ou no braço, agora é mais pelo braço, do paciente, chega no coração e lá no coração ele consegue analisar as artérias, ele faz um estudo dessas artérias e ele consegue efetivamente desobstruir essas artérias, colocar um stent, fazer outros procedimentos, tá? Estou dando uma sintetizada. Então, o André, ele é literalmente um especialista na área da coronariopatia, da coronária. Então, ele consegue avaliar essa coronária e ele consegue ver se essa coronária está doente, não está doente. E ele fez isso simplesmente no maior centro de referência do Brasil, que é o Dante Pazanese, onde se formam os melhores hemodinamicistas do país. Então, ele é referência nesse assunto e ele já está nessa pegada há mais de 20 anos, chefe de serviço, enfim, é um cara com uma puta experiência. Então, escutem o que ele vai falar agora. Manda ver, André, só para fazer essa introdução aí, pessoal. obrigado, obrigado. Bom, então assim, a percepção de que a gente está, a população como um todo, né, com a vida atual, com o estilo de vida atual, ela está adoentada e está em risco contínuo de obstruir as artérias, seja do coração, seja do cervical, que vai para o cérebro, de outras partes do corpo, ela foi tomando mais consciência nesses meus 20 anos de trabalho, né? A gente pegando essas pessoas que você vai vendo que elas estão sempre com o mesmo perfil, né? E com os mesmos fatores de risco que a gente vem falando há muito tempo aí, nas nossos vídeos e tudo. E aí, quando você tira esses fatores de risco da pessoa, você, teoricamente, e na prática, diminui drasticamente o risco delas desenvolverem doenças potencialmente fatais, como, né, o infarto do coração, que é, né, Túlio, a doença que mais mata no mundo inteiro, longe da segunda e mais do que todas as 8, né, próximas doenças. E aí que entra muito essa coisa do estilo de vida, né? Então, assim, você pensar e até então, né, Túlio, eu não sei precisar, cara, quanto tempo, talvez você vai saber isso muito melhor que eu, que você está nesse front aí da medicina preventiva, putz, desde sempre. Mas eu sempre fiquei muito dentro do hospital, no casulo ali, né, na parte mais crítica. Mas, assim, uma coisa, eu lembro quando eu mudei para São José dos Campos, em 2012, já vão fazer quase 10 anos, né, quando eu saí de BH, eu saí do Dante, né, em 2008, 2009, fui para BH, fiquei 3 anos lá, eu sou de lá, trabalhei como médico intervencionista lá, fiz um pouquinho de consultório e depois tive a oportunidade de vir para São José dos Campos, onde eu estou já desde então, onde a gente montou um serviço aqui de hemodinâmica, num hospital muito bom da cidade, e a gente está tocando. E aí, de um ano para cá, que eu comecei a fomentar também essa coisa de, poxa, eu acho que está na hora de eu tentar ajudar mais gente. Dentro do hospital, no casulo, eu vou ajudar só quem chega restaurado. E aí, daí essa minha vontade de poder ajudar mais gente na prevenção também, né? Então, assim, até quando eu vim para cá, eu vislumbrava, eu lembro que eu tenho uns rabiscos no iPad e tal, eu vislumbrava assim, cara, poxa, todo mundo daqui a pouco vai estar com smartphone, todo mundo vai ter condição de estar se comunicando, você vai conseguir notificar, monitorar comportamento de uma forma muito mais fácil. Cara, vai mudar. Hoje, a gente só consegue orientar no consultório. Meia hora de papo, 10 minutos ali, alimenta melhor, desestressa, vai malhar, para de fumar, e por aí vai. Isso não dá, isso não resolve. Assim, é pouco provável que você mude um estilo de vida em 2 consultas de consultório no ano, mesmo que seja consulta longa, porque é difícil, né, você entregar, além da informação, mudar a ação. A informação isoladamente não muda a ação. E eu vislumbrava isso, cara, falando, cara, essa tecnologia vai evoluir. E aí eu te falo assim, você provavelmente sabe, mas eu acredito que já tem uns 5 a 10 anos, e agora muito mais, que a gente está com uma capacidade tecnológica de fato, gerar mudança de estilo de vida. E aí, todas esses bilhões e bilhões e bilhões de dólares e de euros que são investidos para que a gente consiga, não que isso não seja importante, isso é importantíssimo, tá, pessoal? Eu só estou falando que só isso não resolve. Então, assim, você desenvolver uma nova droga, um novo fármaco para atuar numa nova forma que vai ajudar em alguma coisa, a placa não romper, o infarto resolver melhor no hospital, tá?
você vai conseguir melhorar alguma sobrevida, diminuir mortalidade, mas né, com o NNT, que é uma necessidade absurda de gente para tratar, para ter um benefício e tal. Poxa, com a tecnologia que a gente tem hoje, se a gente conseguir usar isso para fazer com que as pessoas, cara, percam gordura visceral, comecem a estar mais ativas, melhorar a cuca, fundamental, e estarem se exercitando, parando de fumar. Cara, qual que é a carga de poder de diminuição de evento disso? Na minha humilde interpretação, ela é astronomicamente maior. Eu concordo 100%. Eu acho que esse é o caminho, né, André? Esse é o caminho, cara. Eu falo com todo mundo o seguinte: quando você pega para avaliar a curva de mortalidade, de morte cardiovascular, é muito nítido assim, o padrão da curva, né? A curva é uma curva em crescente o tempo todo, ela vem crescendo, 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 crescendo. Chegou ali por volta de 1980, 80 e pouquinho, a curva começou a mudar o padrão dela, começou a cair, cair, cair. Por quê? Justamente pelos avanços tecnológicos, principalmente do ponto de vista da hemodinâmica, de balão, de angioplastia, de stent, de cirurgia cardíaca, né, de SEC, circulação extracorpórea, novas medicações e tudo. E o grande lance dessa curva que começou a cair de 1980 para cá é que ela começou a crescer e subir de novo de 2014 para cá. Esse é o pior dos cenários, porque os avanços tecnológicos só foram aumentando, 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 até que chegou um ponto que não está adiantando mais a gente avançar tecnologicamente, não está adiantando mais a gente dar remédio para esses pacientes, porque eles estão morrendo mais, mesmo assim, mesmo com tudo isso. Então imagina essa população que hoje vive aqui, na década de 70, de 60, onde a gente não tinha nada disso, não tinha angioplastia, não tinha nada, como que não seria a mortalidade por doença cardiovascular? Então, é muito assustador a gente parar para pensar que o estilo de vida está sendo muito mais prejudicial a ponto dele não só anular os avanços da ciência dentro do campo da tecnologia, da cardiologia intervencionista, como a ponto de piorar a mortalidade. Então, assim, é muito preocupante isso tudo que você está falando. Isso que você está abordando, eu acho que tem que ser o ponto central, cara, de qualquer sociedade de cardiologia no mundo que esteja realmente preocupada com a população e que não esteja apenas com vontade de vender remédio e com vontade de empurrar a coisa goela abaixo. Você é um cara que participa de vários congressos internacionais, nacionais, o tempo todo, inclusive palestrando e tudo. Você vê como que nos congressos a gente não tem abertura para esse tipo de conversa, a gente não tem palestras sobre estilo de vida, a gente não tem palestras sobre alimentação, a gente não tem efetivamente nada sobre suplementação, a gente não tem nada. A gente parou no tempo também dentro da cardiologia, a gente fica o tempo todo discutindo justamente o que você falou, pormenores de drogas que estão sendo criadas para poder reduzir 1% de mortalidade, 5% de mortalidade, que não é pouco, mas que assim, ó, a gente está tão acostumado com pouco que qualquer coisinha a gente comemora dentro desses avanços de remédio, cara. Às vezes aparece um remédio que nem altera a mortalidade. O remédio que foi lá e, por exemplo, diminui a hospitalização. Pô, já está todo mundo usando o remédio, já está todo mundo difundindo o remédio e tudo. Quando a gente vai avaliar se essas pessoas usam estratégias para efetivamente reduzir a mortalidade, você não vê. Você não vê isso. Você não vê isso nos congressos, você não vê isso difundindo no meio científico, você não vê isso dentro da cardiologia mesmo. Você não tem espaço para discutir isso. Quando você tenta discutir isso, as pessoas não têm muito interesse, as pessoas não querem discutir isso dentro do âmbito de ciência. É impressionante. Então, eu não tenho a menor dúvida que o caminho é esse que você falou. O caminho que a gente tem que traçar, a rota que a gente tem que traçar é assim, pô, cara, o que a gente pode fazer antes desse indivíduo ficar doente? Antes. Porque, assim, tem pessoas, tem um paciente meu aqui na live, que eu já vi ele comentando algumas vezes aqui, que ele tem 8 stents. 8 stents. Ele colocou um há pouco tempo atrás. E, cara, eu trato ele desde 2017. E ele vem tendo recorrência e reimplantes de stent. É porque não é uma doença que dá pra gente frear ela de uma maneira assim, ó. Ah, então beleza, começou a tomar aqui, agora vamos dar uma freada, resolver o problema, o suplemento tá bom. É uma doença crônica, é uma doença de uma exposição crônica a fatores de risco, é uma doença que vem há muito tempo já acontecendo
e que essas mudanças do estilo de vida, mesmo que sejam tardias, elas vão refletir no futuro, em algum momento elas vão refletir numa melhora dessa inflamação, na redução. Mas aí entra a questão de carga metálica, entra uma série de coisas que a gente já sabe que pode eventualmente trazer complicações para esse tipo de paciente. Então, isso que você está falando eu acho que é muito importante. Eu queria que você falasse para eles o que você aborda dentro dessa questão do estilo de vida. Assim, ó, o que você notou dentro do estilo de vida, como que você aborda cada um desses pontos? Porque eu sei que você tem uma metodologia muito legal assim, disso, por isso que eu estou te perguntando. Conta para eles um pouquinho. Basicamente, cara, foi uma coisa até interessante também, que foi bem legal, que quando eu dei uma olhada, quando a gente estava para fazer o curso e tal, o Rogério, né, que tinha feito já o curso de cardiometabólico contigo, e aí ele é um colega nosso muito querido aqui da cidade, o cardiologista de mão cheia também, lá do Dante também, né, é cardiografista além de clínico. E aí eu fui e comecei a dar uma olhada no seu Instagram e tudo, cara, e eu falei, nossa, que massa, cara, porque assim, alguém está falando mais ou menos o que eu tô falando, né? Eu criei mais ou menos assim, de insight, né? Eu falei, poxa, cara, o que seria o estilo de vida? Eu coloquei um tripé, tá, em cima de uma base. Então, esse tripé seria uma alimentação adequada, atividade física adequada e gestão do estresse. Dentro do gestão de estresse, eu achei mais fácil fazer um tripé, porque dentro da gestão do estresse é muita coisa. É sono, é saúde mental, é a parte de criatividade, de hobby, a espiritualidade, né, meditação. Então ela embarca muita coisa, né? Mas aí ficou mais fácil, vou botar em gestão de estresse, ficou mais fácil até de lembrar. E só que não adianta só os três, né? É um tripé, mas que tem que estar ancorado numa base de mudança efetiva de hábitos. E eu venho estudando muito, tem vários livros muito legais, muito assim contemporâneos e com muita técnica científica de ciência comportamental, principalmente dos americanos, que estão trabalhando e estão fazendo muita ciência, muito teste em mudança efetiva de hábitos. E é isso que eu estou falando, assim, a gente tem hoje tecnologia para isso, sabe? Para poder ajudar as pessoas a levar informação para elas do que seria uma alimentação mais adequada. É óbvio que tem um geral e tem as nuances, né, particulares de cada um, que é uma coisa que você fala muito, que eu assino embaixo, cara, é medicina de precisão, né? É uma medicina, hoje a gente tem condição de fazer uma medicina personalizada e, além disso, precisa, né, de precisão. Desde a alimentação, né, há uma prática de atividade física, tem também o geral, mas tem a precisão e a gestão do estresse. E dentro dessa base de uma mudança efetiva de hábitos, né, uma rotina que você vai gerar e vai criar um processo ali personalizado para que isso entre e a pessoa consiga botar isso para girar, né, fazer essa roda girar. Seria... Eu concordo, eu assino embaixo, cara. Assim, ó, o que eu falo são os 5, eu abordo um pouquinho diferente de você, mas dentro do seu tripé a ideia é a mesma. Na verdade, eu abordo os 5, eu falo que são cinco pontos do seu estilo de vida que você não pode deixar de ter de forma alguma, que é a alimentação, que é o exercício físico, que é a saúde mental, e aí dentro da saúde mental eu abordo o hobby ali junto com a parte da saúde mental, o sono e a espiritualidade. Eu acho que são esses 5 pontos assim, fundamentais mesmo, igual você faz também, a gente está bem alinhado nisso daí. E isso, gente, que a gente está falando da questão do estilo de vida, ele tem total correlação com conceitos de epigenética, por exemplo, que eu vi algumas pessoas comentando aqui embaixo. O que é a tal da epigenética? Só para vocês entenderem. Do mesmo jeito que, às vezes, uma pessoa consegue estragar um gene bom, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu peguei e já atendi, hoje eu atendi os dois casos que eu vou comentar. Eu atendi de manhã uma paciente que tem 48 anos e que já infartou, mas que na família dela, ela falou assim, eu não estou entendendo, porque na minha família todo mundo é longevo, eu tenho um avô que está com 98 anos, a minha família toda viveu mais de 80, meus pais não têm doença, não tem nada, e eu infartei aos 48 anos. Eu falei, então vamos procurar o que estava errado, né? E ela, cara, assim, ó, basicamente, obesa, resistência insulínica e uma ex-tabagista com uma carga tabágica já bacaninha, mas ela enxergou, já tinha enxergado, já tinha parado de fumar. Mas eu falo, ficou gravada as cagadas que faz ao longo da vida, né? Isso eu falo com todo mundo, cara. Então, assim, ó, eu, por exemplo, dou sempre o meu exemplo. Cara, eu até meus 30 anos de idade eu fiz cagada pra caramba. Eu comia mal pra cacete. Tudo que você puder imaginar de ruim, eu comia. Comia, mas comia muito mal, muito mal.
Ô, Kátia, você não vai infartar aos 48, você tá comendo bem, né? É a nutricionista que cuida da maior parte dos meus pacientes aqui na live também. Ô, Kátia, você não vale, você não vale. Então, assim, esse preceito de epigenética é assim, essa pessoa conseguiu estragar uma genética boa, né? Ao mesmo tempo, existem pessoas que têm uma genética muito ruim e que conseguem ter uma longevidade violenta com um bom estilo de vida, que consegue silenciar esses genes ruins. Eu atendi à tarde exatamente isso. Foi uma paciente que tem irmão com angioplastia com menos de 50 anos de idade, pai com morte súbita com menos de 60 anos de idade, e ela já está com 76 anos de idade e nunca teve absolutamente nada. Por quê? Vida inteira ela fala, pô, sempre me cuidei, justamente porque eu tive o exemplo do meu pai quando eu era nova e depois eu vi o meu irmão também evoluindo mal e eu sempre levei isso como um recado para mim de que eu poderia ser diferente e ela sempre encarou que seria diferente. Então, isso é querer mudar a sua genética, é a epigenética. Então, isso aí, cara, eu acho que é fundamental as pessoas entenderem esse conceito, e eu acho que é muito importante entender que isso está intimamente relacionado com o estilo de vida, né? Porque senão as Uhum. pessoas não conseguem enxergar isso, não conseguem enxergar isso. Outra coisa que você falou comigo, que eu quero que você explique aqui. Você falou para mim assim, dentro daquele elogio que você fez para mim, você falou assim, cara, eu quis muito fazer esse seu curso de suplementação e quis muito entrar nessa área da integrativa, da cardiologia integrativa, porque eu vi que eu estava com um mismatch, né? O mismatch, gente, é assim, uma falha, né? Eu estava com uma falha de conceito. Eu via pacientes com doença coronariana que eu não conseguia explicar muito bem o porquê que aquele paciente estava com doença coronariana. O que estava levando aquele paciente a ter uma doença coronariana. Então eu comecei a estudar sobre esse assunto e acabei te conhecendo no meio dessa história toda. Eu queria que você explicasse para eles o que foi esse mismatch e o que você acha que é esse mismatch e como que as pessoas podem mudar isso. Eu acho que isso é importantíssimo deles entenderem. Na verdade, assim, a nossa formação sempre foi que a gordura saturada era o grande vilão, ah, que o colesterol LDL era o pior dos mundos, era o grande vilão a ser combatido, né, o tempo inteiro, como o maior risco, aí, o maior fator de risco, e as estatinas tinham que ser usadas à torta e direito como a coisa mais milagrosa do mundo. Né? E que a doença coronária ela era, tinha a ver com esses outros fatores, tabagismo, hipertensão, genética e tudo, mas que tinha esse arcabouço aí dessa alimentação rica em gordura saturada. E eu vivi muitos anos também comendo só porcaria, que eu até então não sabia que era porcaria, que era tudo à base de farinha de trigo, muito salgadinho, muita coisa à base de gordura, às vezes trans, hidrogenada, né, na correria do dia a dia dos plantões, de residência depois no começo da vida como médico, muita fruta, principalmente suco de fruta, achando que era pura saúde. E quando eu me vi, minha glicose começou a bater, minha insulina, quando eu fui medir, já estava uns 12 a 14, mais ou menos. E eu não estava entendendo direito, porque no valor de referência da insulina até 25 é normal. E beleza, né, pô? Aí fala com um endócrino com o outro, nada, tá normal, tranquilo, não tem nada não, tá? E eu meio cheinha, aquela coisa toda, e eu vendo. E aí começando a ver aquele tanto de paciente, né, cara, que você olha pro cara, um cara relativamente jovem, o cara não é um comedor assim de gordura saturada absurda, e aí você vai ver o que ele está comendo. Ele estava comendo o que eu estava comendo. E aí, assim, cara, é isso. É muito carboidrato refinado, né? Muito açúcar, ou frutose, ou produtos industrializados ultramente processados. É, tudo à base de farinha de trigo, pão, biscoito, bolacha, bolo, macarrão de todos os tipos, frituras ou coisas que usam muito esses óleos que teoricamente são os mais saudáveis, né? Que não pode usar nada de gordura saturada, então vamos usar óleo de soja, de canola, de milho. E a coisa não estava entrando assim, e outra coisa que sempre, desde o Dante, me chamava muita atenção isso, sabe? Não entrava na cabeça isso, mas é uma coisa que ficou na caixinha ali, e depois, como você era massacrado de informações, de coisas ali, você deixava ali como uma dúvida, né? Mas depois eu questiono. Cara, os níveis de colesterol LDL da população que infarta, eles são normais. Né? São normais, não são hiper altos. Então, sim, você pegar a população inteira infartada, uma grandíssima maioria dessas pessoas, elas têm LDL, colesterol normal. 100, 120, 130. Aí você vai ter um outlier lá, um grupozinho de 10%, que vão ser os que têm hipercolesterolemia familiar,
que aí vai estar bem alto e tal. E isso nunca encaixou. Aí eu me resgatei essa informação e falei, caramba. Aí comecei a pensar no HDL e tal, nas coisas e tal. Aí veio a resistência à insulina, comecei a ler mais, a estudar mais, a ver que, putz, essa coisa da resistência à insulina, ela vem muito antes da glicemia começar a alterar, né? Ou seja, você não vai ficar esperando a glicemia passar de 100 ou fazer teste de tolerância à glicose para ela estourar de 140, para você falar com um cara que ele está com resistência à insulina, sendo que ele está com circunferência abdominal aumentada, está comendo só essas tranqueiras e você vai dosa a insulina, a insulina do cara já vai estar alta. E você vai poder abortar o processo do cara 10 anos antes, cara. E aí eu falei, cara, eu tô pegando esses caras todos que já estão há 10 anos com resistência à insulina comendo essas tranqueiras que eu tô comendo, essas bombas de frutose, esteatose hepática não alcoólica, e aí fui vendo todo o processo, né, que gera, e aí eu fui, putz, cara, o pior de tudo é o HDL baixo, não é o LDL alto. Eu tô falando, né, a gente tá falando no cômputo global, né, óbvio, você tem os outliers. E aí entrou a peça que faltava, cara, que era como que esse colesterol está sendo transportado no sangue, que aí é onde eu comecei a estudar as evidências da LDL pequena e densa, da LDL, né, a partícula de LDL grande e boiante, que aí foi na hora que fechou tudo, cara. Eu falei, caramba, a resistência à insulina vai aumentar os triglicéridos que vão gerar um HDL mais baixo, que por sua vez vão gerar partículas de LDL menores e mais heterogênicas, que não necessariamente vai estar com LDL colesterol alto, ele vai estar 110, 120, né, uma pessoa saudável 110, 120, uma pessoa prestes a infartar 110, 120, só que ele está sendo transportado por jet ski, caixinhas, né, no jet ski, enquanto no outro ele está sendo transportado por navio cargueiro. E aí faz toda a diferença. E aí você fala, caramba, velho, mas isso a gente não vê na prática, porque o porra do exame do LDL não te fala isso. E aí, cara, começou tudo a falar. Eu falei, cara, achei, cara, agora tá explicando o tanto de doença coronária maligna que eu pego todo dia no hospital. Um cara que você olha pro cara e fala, não é possível, cara, que esse cara, de onde que tá essa doença? E aí o cara... Isso que você tá falando é assim, ó, eu não consigo entender, André, assim, ó, isso não entra na minha cabeça. Porque, assim, eu conheço as pessoas que escrevem as diretrizes. Você conhece as pessoas que escrevem as diretrizes, né? A gente conhece as mentes mais brilhantes dentro da cardiologia, né, brasileira. A gente tem acesso, a gente conhece essas pessoas e tudo. Eu não consigo entender, cara, como que diante de tanta evidência científica, dentro de uma pessoa que estuda tanto coronária, por que ela nunca mergulhou dentro da história do colesterol pequeno e denso? Por que ela nunca estudou um subtipo de colesterol? Por que ela nunca leu, por exemplo, sobre colesterol remanescente? Porque, sabe, assim, tipo, cara, não consigo entender. Porque a gente tá falando não de pessoas, assim, que, pô, o dia inteiro trabalhando, não tem tempo para estudar. Não é isso. Eu tô falando de pessoas que efetivamente fazem a ciência, são pessoas que têm fácil acesso à ciência e elas não falam sobre isso. Lá dentro do Dante, quantas vezes você ouviu o termo colesterol LDL pequeno e denso? Eu nunca ouvi, cara. Nunca. Eu nunca ouvi. Lá eu não peguei isso lá. Então, cara, isso é uma coisa que não entra dentro da minha cabeça, sabe? Assim, o porquê de não falar sobre isso, o porquê de não estudar sobre isso. Porque isso está muito bem descrito na literatura já, cara. E aí, por exemplo, sei lá, dentro de congresso, eu parei de ir em congresso em 2018, cara, eu não vou mais. Porque dentro do congresso eu comecei a questionar esse tipo de assunto e as respostas eram sempre grosseiras, rasas e superficiais. Era assim, não, isso não tem nada a ver, não tem evidência científica, talvez pela pessoa nunca ter lido, ou assim, não, isso daí é experimental, é uma coisa que não tem relação, isso é experimental, isso daí não funciona. Ou então, grosserias do tipo assim, não, você tá querendo inventar moda, ou você tá querendo achar pelo em ovo. E eu não consigo entender o porquê desse não debate científico. Porque, assim, eu não estou querendo inventar nada, eu estava querendo debater dados científicos publicados. A gente tem dado de relação de ApoB, ApoA,
de aumento de risco com ApoB, ApoA. A gente tem dados científicos com LDL pequeno e denso. A gente tem dados científicos mostrando que a resistência insulínica leva a um aumento do LDL pequeno e denso, justamente por todo esse mecanismo que você falou. A gente tem dados científicos mostrando que esse LDL pequeno e denso tem pouca vitamina E dentro dele e ele é muito mais facilmente oxidável, o que explica essa formação da placa de ateroma. A gente tem dado para tudo isso. Agora, por que ninguém discute sobre isso? Tem que ter um porquê. Tem que ter alguma coisa por trás dessa história, sabe? Assim, eu acho muito, muito estranho falar assim, é porque ele não conhece sobre isso. Cara, o cara faz ciência, o cara estuda só sobre isso, sabe? Então, assim, eu fico preocupado, de verdade, às vezes, com algumas coisas assim, que a gente vê dentro do meio científico, que infelizmente é quem forma, né, a maioria ali da gama de cardiologistas e, enfim, de médicos que são formados. Isso vem desde a época ali da faculdade, na verdade, né, cara? Isso vem desde a época da faculdade. Então é perigoso, assim, e a gente tem que tomar muito cuidado, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, com as informações que a gente tem também em rede social. Porque, assim, ó, rede social, gente, se você não souber filtrar as informações, vocês escutam cada besteira também, e de pessoas que às vezes vocês confiam, e que vocês não fazem nem ideia da besteira que às vezes a pessoa está falando, assim, de não fazer nem ideia do que ela está falando. Então, é muito importante vocês, assim, ó, escutarem e selecionarem as pessoas que vocês estão ouvindo também. Porque hoje em dia, assim, ó, tudo, infelizmente, está muito politizado, está muito enviesado, está muito contaminado, as informações chegam para vocês já com algum tipo de viés ou alguma coisa no meio dessa história. Por isso vocês podem reparar, eu aqui dentro da minha rede social, eu nunca falo, cara, assim, ó, tirando o meu time, que é a única coisa que todo mundo sabe que eu torço pro Fluminense, é a única coisa que eu envieso alguma coisa aqui, ninguém sabe minha posição política, ninguém sabe se eu sou, sabe, liberal, econômico, ninguém sabe nada, e nem vai saber. Eu não quero que ninguém saiba nada disso, porque isso simplesmente não muda o meu pensamento científico, isso não muda o que eu penso a respeito de determinados temas, de determinados assuntos. Então, eu acho que vocês têm que começar a filtrar muitas das informações que vocês ouvem também por aí, sabe? Isso é importante, é importante. Não que eu não acho que as pessoas não tenham o direito de mostrar também para que lado que elas estão, nem nada disso. Desde que elas sejam de um lado, mas que na hora que elas vão dar uma informação, elas deem informação que seja de um lado ou do outro. Aí tudo bem, aí não tem problema nenhum a pessoa ter, né, o viés dela ali, nem nada, porque todo mundo tem seus viés, né? Todo mundo tem um time de futebol, todo mundo tem uma religião, todo mundo tem um partido político, todo mundo tem. Todo mundo deveria ter, pelo menos, sei lá. Enfim, desvirtuei totalmente o assunto, mas, cara, eu acho que isso que você falou é muito verdade, assim, com relação ao colesterol. E vindo de você que, pô, tá no front, literalmente na frente de batalha, vendo placa, vendo como que placa rompe, vendo como que placa acontece, vendo como que essa formação ocorre, e que às vezes a gente tem coisas assim que a gente não faz nem ideia no meio dessa história. É muito bom ouvir isso, cara, de você. Muito bom mesmo, muito bom. E lembrar isso, cara, que eu acho que o passado da gente é um imprint que eu falo que é como se fosse um carimbo, cara. Ele pode até ir apagando, mas ele tá sempre ali, cara, marcadinho, 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 marcadinho. E eu acho que eu nunca vou conseguir apagar esse carimbo que eu fiz na minha vida, sabe? Assim, porque, cara, quando eu falo que eu quero avacalhado, você não tem ideia do que é ser avacalhado, cara. Assim, ó, o que me salva é que eu sempre fiz exercício físico, sabe? Sempre. Fui atleta, sempre fui da atividade física, sempre dormi muito bem, sempre tive a cabeça muito boa. Essas coisas eu sempre tive muito boa mesmo. Agora, a parte de alimentação, cara, ó, eu posso falar que dos meus 10 anos aos meus 25, 28 anos, eu comia todo dia. Essa era a minha rotina, todo dia. De manhã, leite com Toddy e açúcar, porque o Toddy para mim, não, ou o Nescau ou o Toddy, para mim não tinha doce o suficiente, eu ainda metia um açúcarzinho nesse leite ali e comia uns biscoitinhos passatempo recheado, cara, com margarina por cima, sabe? Isso era meu café da manhã. Aí no colégio, era um cigarrete. Cigarrete é um salgado de Minas, aqui de Juiz de Fora, cara, que é um enrolado de presunto com queijo. Você conhece? Fritinho, né? Fritinho. Com queijo, gostoso. Fritinho, pingando gordura, cara. Mas pingava lá gordura. Na Roselanche, lá em Barbacena, na Roselanche, sabe? Pô, Roselanche é um clássico, cara, né? Nossa, eu queria ir pro Rio só pra ir na Roselanche. Pois é. Eu comia todo dia, cara, um cigarrete daquele, e como se a gordura vegetal ali já não fosse suficiente, eu ainda metia uma maionese industrializada por cima, em cada dentada um pouco de maionese junto. Almoço, cara, todo dia.
arroz, feijão, nuggets frito, batata frita e Coca-Cola. Mas era todo dia esse meu almoço, todo dia. Não tinha salada, não tinha legume, não tinha nada. Eu fui botar o meu primeiro legume na boca, assim, eu acho, depois da infância, que eu acho que minha mãe deve ter feito isso comigo quando eu era menor. Eu fui botar o meu primeiro legume na boca depois dos 25 anos de idade, cara. Depois dos meus 25 anos de idade. E aí, depois desse almoço, tinha de sobremesa leite condensado com geleia de mocotó. Ou então, quando não tinha geleia de mocotó, eu pegava uma paçoquinha, cara, amassava a paçoquinha com leite condensado em cima e misturava e comia, cara, com Coca-Cola, aquilo ali. Todo dia, todo dia. De tarde, eu tava treinando natação todo dia. E aí eu levava, cara, 12 pãezinhos, cara, de leite, desses, como se fossem essas bisnaguinhas industrializadas, mas era caseiro. Mas eram 12 pãezinhos de leite cortado no meio com bastante margarina, assim, junto. E comia aquilo todo dia de tarde. E à noite, ou era hambúrguer, ou era cachorro-quente, ou era pizza com refrigerante e sempre com a maionese, que eu era viciado em maionese industrializada. Então, assim, se eu tivesse uma tomografia limpa, tava tudo errado. Aí eu tava falando besteira hoje pra vocês. Eu falava assim, ó, come mesmo, que tá, pô, né? Então, assim, eu tenho a doença porque eu fiz por onde ter a doença, cara. Não tinha como não ter a doença. Mas eu tinha que. Agora eu tô zerado, cara. Agora eu estabilizei mesmo o negócio, tomei um cuidado danado. E agora, se Deus quiser, eu tenho uma placa na pior artéria, gente. Eu tenho na DA, proximal. Se eu tiver que meter um stent lá, eu vou recorrer ao André. Falar, André, cara, eu vou precisar meter um stent. Mas a placa não causa nem obstrução, nem nada. Então, assim, eu falo que por mais que eu tenha mudado os meus hábitos, cara, a chance de acontecer alguma coisa comigo é muito grande. Muito grande. E aí, o que pode acontecer? As pessoas botarem a culpa no meu estilo de vida atual. Porque hoje em dia eu vivo comendo muita gordura saturada, eu vivo numa low carb, tudo bem que eu estou indo mais para uma low carb mediterrânea, porque para mim, individualidade, a mediterrânea é um pouco melhor, mas eu consumo mesmo mais gordura saturada, zerei praticamente todo o carboidrato. Então, eu tenho plena consciência e convicção que a doença que eu tenho é dos meus hábitos lá de trás e não daqui para frente, sabe? Uhum, E uhum. aí tem muita gente que acontece justamente isso. Assim, já tem a doença ou tem uma predisposição a ter a doença ou já está com uma doença instalada e simplesmente quando muda o estilo de vida para um estilo de vida muito melhor atual, ela começa a jogar a culpa da doença no estilo de vida atual e esquece do que ela fez nos últimos 20 anos para trás, 30 anos para trás. Então, isso é importante, cara. Isso é bem importante. Isso é um Bem... viés grande dos próprios estudos, né? Que às vezes a pessoa está fazendo, vai estudar low carb contra o outro, sendo que o cara que está no low carb já, né, viveu toda essa trajetória, e aí ele está colhendo um fruto não do low carb atual, mas do que ele passou, né, para trás. Perfeito. E, E aí, por isso que é tão difícil, né, cara? Você, às vezes, fazer um estudo de alimentação com um desfecho duro, né, cara? Pegar e jogar um desfecho duro, assim, de morte, de infarto, doença cardiovascular dentro de um conceito alimentar. Primeiro que é muito difícil por causa da questão de recordatório alimentar e tudo. isso. Segundo, justamente por causa desse viés também, né, cara? Eu acho que isso é importante. Agora, vamos para a suplementação, cara. Assim, ó, eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho o que a suplementação mudou no teu dia a dia de consultório e o que a suplementação mudou nos seus pacientes. Você tem algum feedback, alguma coisa que você tenha visto, tudo? Porque, para quem não sabe, gente, o André fez o meu primeiro curso, né, da primeira turma ali do SASC, que é o curso avançado de cardiologia, de suplementação em cardiologia, de suplementação cardiovascular. E ele, pô, cara, aluno nota 1000 ali da primeira turma, com maior orgulho de ter você naquela primeira turma Foi ali, a muito gente bom. discutiu muita coisa, foi maneiro pra caramba. E eu queria entender um pouco o que isso mudou no teu dia a dia de rotina, de consultório, o que você enxergou que isso pode ajudar seus pacientes, se é maluquice da minha parte, se não é, conta um pouquinho, pessoal. Bom, a gente começou o curso em março, né, se não me engano, foi março, abril, maio, e desde então vim estudando muito dos artigos, vi todas as aulas, discuti muito no grupo, que foi muito, muito importante, a parte prática, né? E, e assim, o que eu achei mais interessante é dois aspectos que você falou na aula inaugural, nas três aulas inaugurais que você deu, e eu lembro até que uma delas eu estava de plantão no Covid, e eu botei lá, na hora que eu estava mexendo na burocracia, consegui ver boa parte dela, e eu lembro de duas coisas que você falou, dois slides, na verdade, muito, muito legais. Primeiro, foi aquele slide que a metade era uma vegetação
né? Uma Deixa, graminha muito... André, desculpa te interromper, deixa eu só fazer um comentário bacana aqui, cara. O Rogério, gente, esse que está comentando aqui embaixo, Rogério Miranda, é o Rogério que o André estava falando aqui, que é colega dele lá de São José. E, cara, o Rogério é um baita de um cardiologista, também com formação no Dante. Ele fez um meu curso junto com o Vitor de cardiologia metabólica funcional, fez o SASC também. Então, assim, ó, referência em São José, vocês têm dois caras muito top em São José. Vocês estão bem pra caramba. São José e região. E região. É, Fala, continua aí. Rogerão é top demais, é um visionário também, tentando romper essa bolha, né, do status quo aí, e com certeza ele tem muito, influenciou muito na minha capacidade também de correr atrás disso. Mas aí daquele slide que você coloca, né, a metade é uma grama já verdinha, bonitinha, né, pronta para ser fertilizada, um solo bem já ali pronto, né, para ser cultivado. E a outra é um desertão, né, árido. E aí você falou muito bem, pessoal, suplementação não é algo que você vai fazer num solo árido. Uma pessoa que está obesa, fumando, estressada, dormindo mal, comendo só tranqueira, poxa, a chance disso surtir algum efeito não é tão provável, porque tem tanta coisa para fazer antes, né? Para deixar esse solo mais fértil, para daí sim você suplementar. Então isso foi muito legal. E você comentou, cara, a suplementação é a cereja do bolo. É aquilo que você vai dar aquele plus. E aí, quando eu vim estudando todo o material, suas aulas e as discussões, que eu vim fazendo aquela interlocução, né, entre as diversas vias que os suplementos agem, diversas vias em conjunto, né, dificilmente eles agem num local só, que foi ficando mais claro para mim tantas coisas que a gente não resolve, infelizmente, com drogas, tá? E também sem fazer uma mudança de estilo de vida junto, né? Como se a suplementação ela tivesse atrelada a esse processo de mudança de estilo de vida. E aí eu me refiro principalmente ao HDL colesterol, que infelizmente é um grande dos mistérios nossos hoje, e eu acho que ainda vai continuar sendo por muitos anos, né? O que esse HDL colesterol que raio de coisa que essa coisa não sobe nem a porrete em pessoas. Eu, por exemplo, o meu é péssimo. Apesar de eu ter conseguido já perder bastante peso, experiência abdominal, depois que eu entrei no low carb de 4 anos para cá, é um desafio muito grande e ele é um fator de risco muito maior do que o LDL, né? E a gente, infelizmente, fica de mãos atadas na prática do dia a dia para o HDL. E quando você vê na suplementação que você tem vários ativos que podem melhorá-lo, poxa, isso para mim foi fantástico, né? A gente ter essa possibilidade do ômega 3 e você ter, vários outros, berberina, a bergamota e por aí vai, tanto a policosanol, tantas outras coisas, piquenogenol, enfim. A parte de resistência à insulina, que tem vários ativos que vão ajudar, né, juntamente nesse processo da resistência à insulina também. E aí eu comecei a fazer até acho que eu até fui um pouco assim, talvez agressivo, não sei a palavra mais correta, ou meio afoito, né? Porque eu fui pegando algumas pessoas, tem até uma paciente que é mãe de uma querida colega, e ela é impressionante, ela é uma dessas outliers, é uma senhora magérrima, atleta a vida inteira, e que do nada, de repente, ela infarta. E aí, jovem, por volta dos seus 50 e poucos anos, vai ver anatomia cirúrgica, opera, dá o azar da mamária fechar. A mamária, né, é uma das principais enxertos arteriais que mais funcionam na cardiologia. Ela teve o azar de perder essa mamária com 2 anos de cirurgia, reinfartou. Aí botou o stent na DA, reestenosou o stent, ou seja, entupiu, teve que botar outro, a mamária já fechada. E agora ela está estável. E eu olhava para ela, magrinha, sarada, atleta, e assim, poxa, não tem como, né? Eu fui e fiz uma suplementação daquela caprichada para ela. E aí ela saiu e a filha dela, minha colega, falou, pô, minha mãe tá assustada, ficou caro e tal. Eu falei, não, eu falei com ela que ia ficar caro, mas que para ela, eu estava tratando ela como se fosse minha mãe. Porque assim, ela já estava com todas as doses de todos os remédios no máximo. Ela já come bem, já faz atividade física, é magra. Assim, é o que eu falei, cara, tem que ser o mais agressivo possível, né? Do ponto de vista dessa suplementação, que é o que a gente pode ajudar ela mais do que está aqui.
e aí eu falei, não, faz os orçamentos, a gente vai adequar e tal, vamos organizar para ficar o mais custo efetivo possível, mas vamos fazer o teste, né? Então, assim, em outros casos, eu tenho criado alguns padrões, né, algumas fórmulas mais padronizadas e mais de início, e tenho explicado para os pacientes, explicado os benefícios e tudo que a gente pode trazer de benefício. Os pacientes estão começando a voltar, porque comecei a prescrever de março para abril, então a partir desse mês agora a gente está começando a ter alguns retornos, e poxa, cara, é muito recompensador, sabe? Você vê que você consegue de fato ter melhoras nesses níveis, né? Do HDL começando a subir, a resistência à insulina melhorando, isso é muito legal. E mais É. bem-estar, né? As pessoas Eu tô, sentindo. eu tô nessa estrada há mais tempo ali, cara. E assim, ó, isso que você tá falando é a coisa mais legal que tem, porque assim, existem coisas que são muito difíceis ou impossíveis da gente fazer na prática clínica sem as armas adequadas para isso, né? E assim, eu acho que a grande sacada tua foi justamente falar assim, pô, cara, eu vou ampliar esse leque de arma que eu tenho aqui na minha mão. Eu quero aprender pelo menos alguma coisa a mais aqui que eu possa ajudar ou não meus pacientes, né? O HDL, cara, é uma das coisas mais difíceis que tem de subir e a PCR é uma das coisas mais difíceis que tem de baixar, né? Eu acho que, assim, são dois marcadores difíceis. Pra gente que tá na prática clínica, a gente vê o quanto que isso é difícil. E o mais legal, cara, quando você começar a tocar mesmo mais tempo, você vai ver como que esse HDL sobe, cara. Assim, ó, eu peguei já paciente com HDL de 28, 26, assim, já peguei pior, já peguei 13, já peguei 14, mas assim, já peguei esses pacientes de 28, 26, e o cara fala assim, porra, cara, eu já fiz de tudo, não melhora, não melhora, não melhora. Pô, o cara volta depois, assim, na consulta com 45, já felizão, só de estar com 40, 45, o cara já fica outra pessoa, né? E às vezes esse HDL vai subindo, cara. E às vezes, é claro que não vai nunca chegar a ter um HDL de 90, 85. Mas, pô, o cara chegar a ter um HDL que já tá pelo menos 50% acima do que ele tinha, já é uma puta de uma vitória, né, cara? Um aumento de 50% é uma coisa Uhum, absurda. uhum, E a proteína C reativa é outra coisa. Proteína C reativa ultrassensível é uma coisa que a gente vê nos grandes trials, justamente o que pode abaixar. Estatina, né? Estatina tem um potencial benefício ali de redução de proteína C reativa ultrassensível, mas efetivamente nem sempre ela também consegue reduzir. A hora que você entra com anti-inflamatórios bons, a hora que você entra com uma astaxantina numa dose maior, a hora que você joga um ômega, a hora que, cara, o milagre do PCR é o mais legal de todos. Assim, é impactante, porque às vezes reduz, cara, assim, 5 vezes o valor, 8 vezes o valor. É uma coisa impressionante. A hora que você pegar uma PCR numa curva descendente violenta e um HDL numa curva ascendente violenta, é a hora que você fala assim, porra, valeu a pena, cara, porque efetivamente eu não tinha arma para fazer isso, agora eu pelo menos tenho, né, cara? Pelo menos tenho. Mas é o que você falou ali antes, né? Se a pessoa achar que é o suplemento que vai fazer isso sozinho por ela, não é. Não é. É igual a questão da resistência insulínica. Resistência insulínica, gente, a coisa que mais funciona para resistência insulínica, eu falo isso direto, é vergonha na cara. É o melhor suplemento para resistência insulínica. Não tem nenhum suplemento melhor do que vergonha na cara. Tchau. Por que vergonha na cara? Porque você precisa mudar seu hábito alimentar. Você está com resistência insulínica, você está comendo errado. Ninguém que come certinho, com baixo carboidrato, tem resistência insulínica. Isso não existe. É efetivamente impossível de ter. uhum. Então, o que está faltando para você é vergonha na cara. É aprender a comer direito, fazer uma atividade física que você não está fazendo. Então, esse é o melhor suplemento para resistência insulínica. Tem outros? Tem, né? Picolinato de cromo, berberine, né? O vanádio quelado. A gente tem algumas armas que a gente pode usar ali dentro de resistência insulínica, mas não é efetivamente o melhor caminho ou o único caminho, né? Então, a combinação disso que o André estava falando, de um terreno fértil para suplementação, poder efetivamente fazer o resultado dela, que é o que tem que estar na cabeça de todo mundo aqui, né? Não esperar milagres, porque esse tipo de cardiologia que eu faço, o tipo de cardiologia que o André faz, o tipo de cardiologia que o Rogério faz, e que tantos outros, cara, que já passaram em cursos comigo, e outros que não passaram em curso comigo, e que já fazem por conta própria também, é muito importante vocês entenderem que a base dessa cardiologia é o estilo de vida. Então, quem não tiver um estilo de vida, o Guilherme, né, cara, pô, é mesmo, cara, agora que eu parei para pensar, o Guilherme tá fazendo a aula dele de imunossuplementação, cara, era hoje, era agora, a Pô, gente que tá fazendo a aula legal. junto com ele. O Guilherme foi aluno, cara, da nossa turma do SASC, da Isso, primeira turma do SASC isso. também. Eu vou sair daqui e vou assistir a aula dele, pior que foi Não, boa sacanagem ideia. mesmo, cara. Nem lembrei, cara. Vacilei mesmo.
Mas enfim, a gente já está terminando, dá para todo mundo ir para a aula do Guilherme. Então já fica o convite, todo mundo depois ir para a aula do Guilherme, que ele está fazendo uma aula de imunossuplementação lá, bem legal também. Pô, que E massa. André, cara, assim, eu acho que o recado é esse que a gente tem que deixar, né? Como que o estilo de vida impacta nas pessoas, como que essa cardiologia ela é baseada no estilo de vida e a suplementação sendo a cerejinha do bolo desse final da história aí, né? Sem dúvida. E tem uma coisa muito legal, cara, que eu me identifiquei muito com você, que é uma forma que eu trabalho, que eu sempre trabalhei durante esses meus 20 anos, seja dentro do hospital, seja em alguns consultórios que eu já tinha atendido, mas basicamente dentro do hospital. E até no PSF, né, que eu fiz, eu formei e fiz um ano de PSF lá em Formiga, em Minas Gerais, no Sudoeste, que é, cara, se entregar para a pessoa que está à sua frente, que está te confiando na vida dela. Tá? E tentar ter o mínimo, isso é impossível, tá? É uma tentativa, mas ter o mínimo de preconceito possível mediante aquele ser humano que está ali na sua frente, que tem uma história de vida, que tem uma família, que tem enfim, tem toda uma trajetória e que ele chega ali para você e que você, cara, está conhecendo ele agora, né? Quem é você para ficar eventualmente julgando questões e tal? Cara, você está ali para poder ajudá-lo de alguma forma, independente das crenças dele e tal. E aí você abre essa sua defesa para... O que acontece? Quando, né, na minha interpretação, quando você tem um esquema que você tem que atender 4, 5 por hora na tocada, e que você tem, digamos, um processo que você está dentro dele, do guideline, da tal e coisa. O cara chega lá e fala uma coisa, e você quer enquadrar o cara porque ele tem que agir da forma que a ciência está falando que tem que ser e tal, e é 15 minutos de consulta, então aqui, ó, você vai tomar isso, fazer isso e tal, e beleza, estou pedindo esses exames, daqui a 6 meses você volta e tal. E assim sucessivamente. Você entra nessa coisa meio automatizada, né, de você querer imprimir o que é o correto, o que é o certo, o que você tem que enquadrar todo mundo dentro dessa caixinha da ciência, desse guideline e tal. E aí você usar isso sim como um guia também, mas, cara, você tem que entregar a sua individualidade naquele momento com a individualidade da pessoa que está te procurando para poder entender o que para ela vai fazer mais efeito, o que para ela vai fazer mais sentido e como que vocês juntos podem formar uma parceria de sucesso, né? Você com a sua humanidade como médico e ele ou ela como humanidade como pessoa, dentro de toda essa história, essa trajetória de vida, da espiritualidade, dos hábitos, da família, enfim. E aí você vai encaixar as coisas, né? E personalizar, aí sim, uma medicina personalizada, o mais precisa possível para aquele ser humano que está à sua frente, né? E como você bem fala também várias vezes, que eu acho legal demais, cara. Cara, não sei. Ah, doutor, não sei, tem que estudar. Tem que É perguntar para um colega. lógico, ninguém sabe Cara, tudo, não cara. sei, cara, né? Vamos estudar junto, vamos descobrir junto. E, pô, tô com um paciente que foi no consultório hoje, ele já está com a gente tem 4 meses. Chegou no hospital com um quadro bem sugestivo de uma angina em crescendo, com dispneia e angina clássica. Quando a gente vai fazer os exames, ele está com derrame pericárdico e pleural bilateral, ou seja, um quadro mais de serosite, tinha calcificação coronariana, tinha um tanto de coisa. A gente fez o CAT, tinha doença, mas eu passei FFR, deu até positivo na DA, mas, cara, não era isso que estava gerando Não é isso. sintoma. Eu não tratei, falei, cara, não sei o que esse cara tem, não vou botar stent nele nem de jeito nenhum, porque, cara, eu vou atrapalhar a vida dele. Graças a Deus eu não botei, porque depois ele teve um FA lá, teve que ser anticoagulado, teve um sangramento retroperitoneal, ficou grave. Se eu tivesse botado stent, ia ser... Enfim, aí, cara, ele estabilizou, tá melhor, ficou um tempão internado, teve alta, voltou com derrame pleural de novo, tratando, enfim, ele tem aí provavelmente um quadro de uma serosite recorrente, que a gente ainda não chegou no diagnóstico junto com outros colegas, reumato, pneumo, por aí vai, e hoje ele foi no consultório, e cara, estamos juntos até o fim, mas não sabemos ainda o que ele tem, né? Mas É a isso. gente tá junto, cara, tá junto e tentando descobrir e podendo ajudar da melhor forma possível. É isso aí, cara. Eu acho que eu falo com o pessoal que o grande conceito para mim, dentro de uma cardiologia bem feita, é a empatia, cara. É você conseguir se colocar no lugar do paciente que está ali na tua frente. Então, assim, aquele momento que ele está ali, que ele, pô, tá literalmente pagando para você poder ajudá-lo, né? Porque essa é a nossa profissão, é ajudar aquele cara que está ali na nossa frente, aquela pessoa que está ali na nossa frente.
Cara, você tem que se doar, assim, 200%. 200%. Aquele médico que está numa consulta que não presta atenção no paciente, ou que não quer entender o paciente, ou que não consegue, pelo menos, refletir sobre aquele paciente, para mim, isso não é médico, cara. De verdade, não é médico mesmo, não é a medicina que eu quero fazer de forma alguma. Então, eu acho que ser empático faz parte do ato médico, e um médico que não tem empatia, esse cara não é médico. Literalmente, eu acho que é isso daí Sim. o grande segredo do negócio, né, cara? Obrigado, obrigado mesmo, tá, André? De verdade Que pelas isso, cara. palavras.